Fala pessoal, vamos para mais um Quem Paga Mais Dividendos, um vídeo da série que vocês gostam bastante. Comparar hoje EDP versus HGRG11, tá? Se você quer saber um pouco mais, se faz sentido comparar FII com ação, dá uma olhadinha nesse vídeo que está passando aqui. No começo do vídeo eu falo um pouco sobre esse assunto, tá? Para vocês entenderem melhor. Então já sabe, se gosta de conteúdo, se inscreve aqui no canal que temos esses vídeos no mínimo 2 vezes por semana, além de outros 2 vídeos sobre alguns assuntos de investimentos que eu trago aqui. Beleza? Então, vamos lá para a comparação de hoje. Quem paga mais dividendos? EDP ou HGRG11? Então, nessa nova apresentação, a gente passa um pouquinho, né, falando da empresa, tá? Da empresa e do FII, um briefing rapidinho. Então, basicamente, a NBR3 ela é uma ação do setor elétrico, tá? Mas diferente da maioria das empresas que a gente vê, ela não atua apenas num dos campos do setor elétrico, tá? Então ela participa tanto da geração, da distribuição e está começando o campo de transmissão, tá? Então quando você olhar as queridinhas, Taesa, Engie, etc., elas são empresas normalmente focadas apenas em um desses segmentos, a NBR está em todos eles, tá? Você consegue ver na geração, em todos esses estados que está passando na tela, e a distribuição nesses outros três. A parte de transmissão ainda é bem novo, tá? Então ainda não é uma percentual da receita muito relevante dela, mas ela está investindo bastante nesse setor. Os seus principais concorrentes seriam basicamente Semig e Copel, tá? Que são empresas na bolsa que também estão listadas, que também atuam nos mesmos três segmentos, tá? Tanto Copel quanto Semig, a parte de transmissão é mais relevante para a receita delas versus para a NBR, tá? Mas a NBR está investindo nesse setor, então aos poucos deve ser cada vez o mais representativo a receita de transmissão para a receita total dela. E a receita de transmissão é uma receita mais recorrente, então teoricamente é mais segura. Então quer dizer que a empresa está fazendo bons investimentos de direção a esse caminho, tá? A parte societária dela, 49% é de free float, o resto está com a EDP. Ou com a EDP lá de Portugal ou com a EDP do Brasil, tá? Que então são as duas subsidiárias da EDP, aqui brasileira e internacional. Tá? Ela é do novo mercado, o segmento de governança corporativa, que seria o melhor nível que pode ter. Tá? Então isso nos traz um tag along de 100% para as ações delas. Lembrando, se você acha que free float ou tag along são termos novos para você, deixa aqui no comentário que eu faço um vídeo explicando esses detalhes, tá, desses termos, para vocês ficarem a par do que está acontecendo. Ela já está no Ibovespa, tá? Então ela participa da carteira teórica do Ibovespa, representando 0,34% da carteira total. Então, ela está lá, mas ainda é bem pequenininha, mas está lá. O GARC dos lucros dos últimos 5 anos foi apenas de 1%. Quando a gente compara a Sanepar e outras empresas que a gente trouxe aqui, ela está com um patamar bem abaixo. Tá? Basicamente, isso aqui é o percentual de crescimento médio do lucro dos últimos 5 anos. Tá? Então, está na casa de 1%. Então, cabe você dar uma olhada lá no RI da empresa, ou então em qualquer site como Status Invest, para entender o porquê desse GARC um pouco menor, se foi algo do último ano, ou se foi algum ano que teve um crescimento um pouco menor. Tá? Então, isso aqui, como é um crescimento médio, pode ser que ela venha crescendo vários anos seguidos e num ano específico ela teve uma queda por algum assunto, tá? Então vale a pena você dar uma olhadinha nisso. Ela tem um payout médio de 45%. Importante ressaltar que payout é a distribuição, né, do percentual dos lucros em dividendos. Então, nos últimos 2 anos ela estava na casa dos 35% de payout e 16 e 17 estava na casa dos 60%. Tá? Então ela diminuiu um pouco o payout, muito porque ela está querendo fazer mais investimentos, né, no setor de transmissão, então por isso ela precisa reter um pouco mais do lucro dela. Tá? Então, indo para o FII, o HGRE11. Ele é um FII de laje corporativa, tá? Então basicamente são escritórios para você trabalhar, tá? Então são as torres comerciais. Ela é muito focada em São Paulo, por mais que tenha em 4 estados, quase 90% dos edifícios ela está situada em São Paulo. Hoje são 22 empreendimentos que eles têm, tá? Então 22 prédios comerciais. Ele hoje representa 2,78% do IFIX. Então como a gente fala, sempre traz FIIs que são bem representativos e grandes versus aos seus pares, tá? Então aqui nesse gráfico que você vê de barras é os vencimentos dos contratos. Então caso você seja um cotista desse FII, você precisa saber que a partir de 2023 é onde tem o maior dos vencimentos, que é 73% dos vencimentos dos contratos. Então antes disso, né, então de hoje até 2023, vão vencer próximo a 27% dos contratos. O maior vencimento seria em 2021, então vale a pena você ficar atento se eles vão conseguir renovar ou não esses contratos por esses anos, porque caso eles não renovem, vai trazer uma vacância financeira e física grande, sendo que ele já tem uma vacância bem alta, tá? Então a vacância física deles hoje é 21% e a financeira é próxima disso também, 20,96%. Tá? Então é um dos FIIs que tem uma vacância relativamente alta versus aos seus pares. Os pares que têm multiativos, os que são monoativos às vezes acabam trazendo uma vacância um pouco maior.
E por último, tem um ABL de 211 mil metros quadrados. Então, quando você compra uma cotinha desse FII, você está comprando um percentual de 211 mil metros quadrados de área alocável, tá bom? E seus concorrentes na bolsa hoje, caso queira comparar, seria basicamente o BRCR11 ou o PAT C11. Tem muitos outros FIIs, né, de lajes corporativas. Eu trouxe só dois, tá, que são dois FIIs grandes também. Então, sempre tenta trazer FIIs que tenham bastante liquidez e sejam bem grandes e também sempre multiativos e multi-inquilinos. Legal. Então, esses são os pontos do FII e da ação. Agora, indo às compras, sempre relembrando, comprar a ação com preço sem ajuste no dia de compra. Tá? Aqui a gente compra sempre R$100 mil no dia 1º de janeiro de 2015. Tá? Então essa é sempre a nossa base de todos os estudos. Como a gente comentou, a gente usou esse número arbitrariamente na primeira comparação que a gente fez, que está passando aqui, é Itaúsa versus KNR11. E aí, como a gente usou esse patamar para todos, é mais fácil depois no final a gente chegar e fazer um bem bolado de comparar tudo de uma vez só, porque eu vou ter todas as minhas planilhinhas feitas com as mesmas datas, então vai ser só fazer um compilado disso tudo. Tá? Então o preço sem ajuste de NBR estava R$ 8,73 e o HGRG11 estava R$ 1.266. Você pode até achar estranho, porque está muito caro essa cota. Isso porque muitos FIIs, ano passado, custavam próximos a R$1.000, e ali na casa de 2017, 2018, eles fizeram um split de 1 para 10, para ficar um pouco mais acessível para as pessoas físicas investirem e ficar com a cota próxima a R$100. Tá? Então por isso que esse preço bem elevado, que era lá atrás, mas depois a gente mostra o split que ele passou. Tá? A quantidade que a gente comprou, 11.455 ações e 79 cotas do FII. Legal? Sempre lembrando, a gente não considera corretagem nessa compra, é uma compra feita num dia só de uma vez, tá bom? E também a gente comprou o fracionário das ações sem nenhum problema. Agora, os eventos societários, HGR11 teve o split, que é basicamente desmembrar, né? Então você tinha uma ação, você passa até 10, só que o preço cai também, divide por 10, tá bom? Então, basicamente foi dia 19/4/2018 que teve esse split, por isso que hoje a cotação dele está no torno de 120, R$130, tá bom? Então, agora indo para as conclusões, que é a parte mais importante do vídeo, né? NBR versus HGR11, quem ganhou? A gente agora faz tudo num slide só, né? Para ficar mais fácil para vocês verem. Dividendos, o FII ganhou. Saldo final, a ação ganhou. Então o que seria dividendos? É o dividendo distribuídos de 1º de janeiro de 2015 até 31/12 de 2019, tá bom? Saldo final é o valor que você teria caso tivesse investido os R$100 mil lá no começo de 2015, não tivesse feito mais nada, você teria apenas esse valor no final de 2019, tá? Retorno total, você soma dividendos mais a sua situação final de 2019. Esses 3 primeiros quadros é até o dia 31/12 de 2019. Então a gente pode ver, dividendos o FII ganhou, retorno total e saldo final, a ação acabou ganhando. Tá? Então quando a gente pega a valorização da cota mais dividendos, a ação nesse caso ganhou, porém perdeu na distribuição de dividendos. E aqui essa última linha, que é o 15/5 de 2020, nós adicionamos porque muitos de vocês comentaram que estava muito irreal os preços de final de 2019, então vocês queriam saber como é que estava a situação no final depois dessa queda de 2020, tá? Então, aqui se comparando, de novo, a NBR ganhou, mesmo tendo uma distribuição de dividendos menor, como a valorização da ação foi muito alta, ela no final acabou ganhando, mesmo com essa queda de 2020, tá? Então agora, eu estudo reinvestindo os dividendos, tá? Então tudo aquilo que a gente passou até agora era sem reinvestir. Esse aqui é o gráfico reinvestindo os dividendos. Então alocou 100 mil no começo de 2015, não fez mais nada de aportes adicionais, apenas os dividendos que você recebeu, você acabou comprando mais cotas ou do FII ou da ação. Tá? Então o dinheiro do FII ia para FII, dinheiro da ação ia para ação. Alocando 100 mil lá no começo e vendo como é que chega no final. Então, de novo, a ação acabou ganhando, tá? Por mais que a gente teve essa queda de 2020, mas você pode ver a importância de reinvestir os dividendos, porque o saldo final que a gente teria agora reinvestindo é bem maior versus sem reinvestir os dividendos, tá? Que é isso que seria a bola de neve. Você investe mais, você aporta, recebe dividendos e investe, então o próximo dividendo vai ser maior, você vai receber esses dividendos, aportar de novo, então assim que você vai fazendo essa bola de neve para os juros compostos fazer efeito para você e você ter bastante dinheiro lá na frente, tá? Isso aqui é reinvestindo dividendos, separado a ação versus o FII. A gente pode ver que são dois ativos bem constantes, tá? Então nenhum deles se tinha aportado 100 mil reais e ao longo de 5 anos teria um prejuízo muito alto, tá? Apenas o FII, ali no começo de 2016, caso você tivesse resgatado, você teria um pouco menos de 100 mil. Além disso, você estava sempre no positivo, tá bom? Aqui a carteira 50/50 é basicamente, começou lá em 2015, você colocou 50 mil no FII, 50 mil na ação, e cada vez que você recebia dividendos, você aportava naquele que ficou mais para trás. Tá, então você colocou lá 50 mil cada um, aí você recebeu dividendos, a ação ficou 60 mil e o FII ainda está em 50, então você ia lá e aportava no FII, sempre tentando buscar esse equilíbrio de 50 a 50, tá? 50% em cada classe de ativo. Você pode ver que no final
o saldo final não fica no meio, entre um e outro. Sempre fica um pouquinho acima da média. Isso porque você está sempre alocando naquele que ficou mais para trás, que teoricamente deve depois recuperar. Tá? Então aqui seria no final quase R$ 200 mil. Quando a gente compara rapidinho os outros dois, você teria 222 mil na ação e 170 mil no FII. Então você pode ver que você ficou acima da média desses dois, simplesmente por comprar aquele que ficou mais para trás, sem tentar fazer market time ou sem tentar escolher qual que você acha que é melhor. Você escolheu os dois produtos, você acha que aquele FII é legal, aquela ação legal, você comprou os dois, recebeu o dinheiro, logo no dia seguinte que você recebeu, você já comprou aquele que ficou mais para trás. Tá? Então essa é a base desse estudo aqui do 50-50. E agora, evolução dos dividendos, aqui é um pouco diferente do que a gente esperava, né? Que toda vez que você recebe dividendos, você aporta mais e isso acaba crescendo. Porém, a gente tem que dar uma olhada que na ação, como o payout dela pode mudar muito, então, o percentual do lucro que é distribuído em dividendos, então pode ser que essas oscilações sejam muito por causa da ação, isso porque ela pode ter retendo lucros para fazer outros investimentos. Tá? Então aqui é basicamente como é que seria a evolução dos dividendos recebidos, no caso da carteira 50-50 com revestimento de dividendos. Tá bom? Então isso aqui seria a evolução desses dividendos nessa carteira específica. E por último, esse gráfico aqui é um gráfico novo, tá? Que é um pouquinho mais chato de dar uma olhada, mas também se você gostou desse tipo de gráfico, deixe aí nos comentários porque é um pouquinho mais trabalhoso de trazer ele. Então esse gráfico é alocar R$ 100 mil no começo de 2015 e todo mês aplicar R$ 1.000 a mais em qualquer dos dois ativos, tá bom? Então imagina, você comprou 100 mil lá no começo de 2015 de NBR e o primeiro dia útil de cada mês você colocou mais R$ 1.000. Né? Se não fazer market time, você recebia praticamente seu salário no primeiro dia útil do mês e já alocava lá R$ 1.000 naquela ação, tá bom? E aqui a gente consegue ver tanto a evolução dos dividendos quanto a evolução da cota. Então tudo que é azul, ou a barra azul clarinha, ou o gráfico azul escuro, é referente à ação, tá? Os dividendos é o gráfico o Y da direita, que você tem que ver, tá? Dos 14 mil, e o seu patrimônio investido seria o da esquerda. Então, aqui a gente também pega até o final de 2019 e não até após a queda de 2020. Isso porque, como uma ação não distribui igual um FII, que é todo mês, a ação distribui mais esporádico, pode ser que eu pegasse agora até dia 15 de 5 de 2020, só que o FII distribui todo mês e pode ser que a ação não tenha nem distribuído, tá? Deu por cima que a NBR é uma empresa que distribui praticamente uma vez por ano, algumas ações ela distribui duas, tá? Mas aqui a gente consegue ver um crescimento de dividendos, tá? Isso porque não só está reinvestindo dividendos, como está aportando mais na empresa, criando aquela bola de neve, legal? E a sua cota subindo bem mais também do que simplesmente comprar e esperar, tá? Tanto no FII quanto da ação, os dois se valorizaram bastante, porém em todos os gráficos que a gente fez, todos os estudos, a NBR acabou ganhando do FII, tá? Investindo dividendos, aportes mensais e sem aportes mensais, a ação acabou ganhando, tá? Isso não é sempre. Você dá uma olhadinha nos outros vídeos que vai estar passando a playlist aqui, tem casos que a ação ganha em alguns pontos, outros que o FII ganha, e teve até estudos que o FII ganhou todos os pontos, tá? Então é legal, você está trazendo vários tipos de ações diferentes para você dar uma olhada nisso, tá bom? E por último, aqui dando uma olhadinha nos dividendos do FII, também foram dividendos crescentes, sendo que você aportava todo mês, e além de aportar todo mês, você ainda também reinvestiu os dividendos, tá? Então, muito importante ressaltar que a ação é investimento por longo prazo e é também aportes constantes. Vou passar um card aqui falando que investimentos têm que ser feitos de aportes constantes, tanto em ação quanto FII. Renda variável no geral, você deve fazer aportes constantes pensando que você é sócio ou de uma empresa ou de um conjunto imobiliário que você quer que se valorize no longo prazo. Legal? Então, pô, se gostou do vídeo, deixa o like aqui e também comenta se quer algum tipo de vídeo diferente ou alguma coisa pra gente bater esse papo, beleza? Valeu e até a próxima.